Olá, futuras nail design, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Café com Posicionamento, onde a gente vai tomar o nosso café todas as segundas e quintas-feiras, juntinho aqui pela manhã. E aí, eu quero apresentar primeiro para vocês esse quadro, né? Esse novo quadro aqui. Café com Posicionamento acontecerá todas as segundas e quintas-feiras, onde eu disponibilizarei conteúdos riquíssimos para vocês que querem começar na área de nail design. Então, se você quer dar o primeiro passo, tá insegura, tá indecisa, esses conteúdos que eu vou colocar aqui toda segunda e quinta-feira é para você. E já me apresentando, se você é nova por aqui e não me conhece ainda, eu sou Jéssica Ribeiro. Sou nail designer há 5 anos e hoje eu ensino você que deseja se tornar uma nail designer reconhecida e valorizada. E aí, hoje a gente vai falar sobre um pensamento que pode estar te limitando e te deixando travada para dar o próximo passo. O próximo não, né? O primeiro passo. Se você não entrou na profissão ainda, dá o primeiro passo. Ou até o próximo, se você acabou de entrar na profissão e está muito insegura. Então, assim, o tema da nossa live de hoje é para você que pensa que é preciso ter dom para entrar na área de nail design. Me conta aqui se você tá travada nisso, se você já esteve travada nisso ou se alguém já falou isso para você. Porque eu conheço pessoas que travou muito para começar, demorou para dar o primeiro passo, pensando que precisava ter dom para entrar na área de nail design, para ser uma manicure que trabalhe com alongamentos de unhas. E aí, eu tenho uma aluna que até algumas pessoas falaram com ela e ela teve muito medo de entrar. Que precisava ter dom para trabalhar com unhas. E aí, me conta no chat se você concorda com isso ou se você não concorda. O que você acha dessa opinião? Me conta. E se você tá travada nesse medo de você não ser capaz, de você não ter dom para isso, me conta aí. Porque essa é uma trava que muitas de nós temos. Eu tive muito medo no meu início, eu tive receio de não dar conta também, e é super normal o medo, tá? Não pensem que não é normal, porque o medo é super normal. Quando a gente vai dar um primeiro passo, sempre no que for da nossa vida, a gente tem medo. E o medo é normal, é um sentimento, ele é um sentimento de defesa do nosso corpo. Só que muitas das vezes a gente deixa o medo paralisar a gente e nos impedindo de dar um passo que vai nos trazer muito valor, né, para o nosso futuro, para nossa família, e a gente acaba travando. E contextualizando aqui para você, para quem é essa aula de hoje? É para você que está travada, que está aí precisando dar o primeiro passo para entrar na profissão e está com medo de não ter dom para isso, está com medo de não ser capaz. Se você está travada nesse ponto, se alguém te falou que precisa ter dom e você está insegura, essa aula de hoje, esse quadro de hoje é para você. Ou se você também começou na área e está insegura, está com medo, está se achando incapaz, fica por aqui também, porque eu sei que a aula de hoje tem muito a agregar na vida de vocês também, tá? E no conversar, o meu café esfriou. Jesus! Então, e aí para quem não é essa live, para que você não perca tempo aqui comigo, tempo é nosso maior bem hoje, né? Eu acho assim, a minha riqueza é o meu tempo. E se você já é nail designer, se você já tá tendo resultado na área, se você não tem essa insegurança, essa live não é para você. Mas se você quiser ficar, ter esse conhecimento, ver essa visão que a gente vai passar aqui hoje, que a gente vai ter aqui hoje,
participar do nosso bate-papo de hoje, fique à vontade, você é muito bem-vinda por aqui, hoje e em todas as lives, tá bom? Porque aprendizado é tudo. E agora, a gente vai pontuar os benefícios que você vai ter com essa live de hoje, com essa aula de hoje. Você vai destravar, você vai reduzir o medo de dar esse primeiro passo. Por que você vai reduzir e não eliminar de vez? Porque o medo, gente, a gente não consegue eliminar totalmente. Ele é algo de nós mesmos. Então, assim, a gente não consegue eliminar ele total. A gente consegue reduzir. Reduzindo assim, a gente consegue decidir e dar o primeiro passo. E aí, com os micros resultados que a gente vai tendo após dar o primeiro passo, nós vamos ganhando mais confiança e esse medo só vai diminuindo até sim ele acabar de vez, né? Com a nossa autoconfiança. Que é o próximo benefício, que é a confiança. De acordo você dá o primeiro passo, igual eu falei, você vai reduzindo esse medo e criando mais confiança em você, confiando mais em você cada dia mais. E te mostrar que a habilidade, ela é construída. Você não nasce com ela. Por exemplo, quando um bebezinho começa a andar, ele não sabe, ele cai muitas vezes. Tem bebês que aprendem a andar muito rápido, tem bebês que demoram muito para aprender a andar. Seria correto eu dizer que ele não tem o dom? Ou seria correto eu dizer que ele não tem a habilidade, né? Que ele precisa ali praticar para ter a habilidade para poder caminhar e depois correr? Qual seria o certo dizer? Obviamente que ele não tem habilidade, né? Ele ainda não praticou o suficiente. E aí, assim também é uma pessoa que está aprendendo a... Eu não vou falar aqui de aprender a ser uma nail designer, aprender alongamento de unha, porque você está começando na profissão. Mas quando você está aprendendo a escrever, quando você começa a escrever, aquilo ali parece muito difícil escrever. É uma tortura, o dedo da criança trava, não sai. Às vezes sai aqueles garranchinhos e tal. Mas qual seria o certo dizer? Que ele não tem dom para isso ou que ele não tem habilidade suficiente? Ele precisa praticar mais. Então, assim, já meio que respondendo todo esse medo, toda essa trava de achar que precisa ter dom ou não, né? E aí, com isso tudo, eu quero te mostrar que não, que a nail design, que você não precisa ter dom para ser uma nail design. Você precisa ter habilidade, você precisa praticar, você precisa ter uma técnica mais prática. Não é técnica mais dom, e sim técnica mais prática. E aí, vamos fazer uma análise olhando para uma outra profissão. Um médico, por exemplo, quando ele pensa assim, eu vou estudar medicina, vou estudar medicina. E alguém fala com ele assim, você não tem dom para isso. Nossa, estudar para medicina precisa ser muito inteligente, né? Precisa estudar muito, precisa ser muito inteligente. E aí você fala com a pessoa assim, nossa, você não tem cara disso, você não parece que leva jeito para isso, ou você não tem dom para isso. E aí, você acha certo dizer isso? Por quê? Para ser um médico, para atuar na medicina, a pessoa estuda anos e anos, anos e anos. Fora estágios, fora especializações que a pessoa precisa fazer depois. Então, assim, seria certo eu dizer que ela não tem o dom? Ou seria certo você pensar que sim, que se ela tiver força de vontade para passar pelo processo de estudo, de aprendizado, de treino, de pegar habilidade, ele vai ser sim um médico reconhecido e valorizado. Então, o que nos falta, o que te falta é habilidade.
E tudo que você não pratica, você não tem habilidade suficiente. Então, quanto mais você pratica, mais habilidade você tem e melhor você fica. E aí o medo diminui e a confiança aumenta. E assim você começa a trilhar esse caminho dessa profissão que é ser uma nail designer. Eu acho graça quando as pessoas olham o meu trabalho e pensam assim: nossa, você tem dom para isso, você nasceu com um dom para isso. Eu acho até graça porque eu começo a lembrar das minhas primeiras unhas. De vez em quando eu posto lá no Instagram as minhas primeiras unhas para vocês verem como começou. Era um caos, era um caos. Gente, não era fácil. E aí eu pensei muito em desistir no meu começo, porque era muito difícil. Eu falei assim, eu não levo jeito pra isso, não levo. Só que eu já tinha começado. Eu precisava ali tentar mais um pouco. E eu só ficava assim, eu vou tentar mais um pouco, eu vou tentar mais um pouco. E assim foi. Só que as minhas primeiras unhas, que nem eu falei, era um caos. Era um caos. Eu precisei treinar muito para pegar a habilidade. Até porque há 5 anos atrás era tudo muito diferente. A técnica era outra, né? Outra coisa, era bem mais difícil. Era simplesmente coloca um bolo de gel em cima da unha e lixa, irmã. Então, assim, era muito difícil mesmo. Só que eu encarei e fui. Eu não tinha outra saída, né? Eu encarei e fui. Eu queria muito aquilo e eu falei, cara, eu vou praticar. Vou praticar e não tem jeito. Não tem jeito, eu vou praticar, eu vou ficar boa e treinava na minha unha. E como eu gosto muito disso, muito de unha, de fazer unha, eu falei, vou treinar. E praticava na minha unha, praticava em modelos. Pra vocês terem noção, tinha modelo que nem voltava. Acredito eu que não gostava do resultado, porque elas não voltavam. E era um modelo gratuita. Então, assim, a pessoa tá ganhando a unha e não volta. Então, tipo assim, eu ficava mó chateada, porque eu achava que elas não voltavam porque o trabalho tava bem ruim. Mas eu não desisti, eu fui praticando e pegando mais habilidade, e assim foi. E assim, o que eu tenho para passar para vocês com essa minha história, com todo o meu início? Para ser uma nail design, você não precisa ter dom, você precisa ter habilidade. Então, gravem isso, porque vai destravar assim total vocês quanto a esse medo, a essa trava. Você não precisa ter dom, você precisa praticar. Você precisa de uma técnica validada, uma técnica que realmente seja um passo a passo, sabe? E praticar. Então é técnica mais prática. E aí sim você se torna assim uma nail designer muito valorizada e reconhecida, tá? Então assim, o medo é normal. Só não deixa ele te travar, porque às vezes esse medo é a barreira que tá entre você e o seu sucesso, entre você e você ter a sua liberdade financeira. É a barreira que tá entre você e você não ter que se preocupar, não ter que fazer cálculos em um supermercado para ver se o dinheiro que você tem na carteira vai dar para passar a sua compra. Às vezes o medo é a barreira que você tem para realizar o sonho de um filho ou não. Então, assim, você é muito corajosa, sim. Basta você dar o seu primeiro passo. Não deixe o medo te travar. Então é isso. A nossa aula de hoje foi essa, a nossa live de hoje, o nosso bate-papo de hoje foi esse. Você não precisa ter dom, confie em você, tá? Confie em você. O primeiro passo é esse, é confiar em você, confiar que você é capaz sim,
que você vai fazer acontecer sim. Esse é o primeiro passo, é a decisão. É a decisão de confiar em você. Esse é o primeiro passo. Então, sempre que você pensar, eu não tenho dom para isso, diga para você mesma, eu confio em mim e eu vou dar conta. Eu sei que eu posso. Se é algo que você quer, sempre pense isso. Eu sei que eu posso. E finalizando a aula de hoje, eu convido vocês para estarem aqui na quinta-feira pela manhã. E na quinta-feira a gente vai falar sobre como você pode começar na área de nail design, mesmo começando do absoluto zero. E você está convidada a assistir essa aula de quinta-feira. Eu ainda não tenho a hora exata que ela vai acontecer, mas pode ficar tranquila, sempre ficará gravado aqui no canal. Você pode assistir depois, no horário que você achar melhor. E eu vou estar sempre postando também lá no Instagram o link para que você não perca nada, nenhum dos conteúdos que eu posto aqui. Então, um beijo, até a próxima e boa segunda-feira!